paz e na tranquilidade? Joia! Vamos fazer a correção dos exercícios da aula de número 75. Então vamos à aula de número 75, lembrando aí, ó, só o Geraldo entregou. Temos aí aula 75. Aula 75, vamos aí retornar ao livro na página 218. Tá pedindo, vamos ver o que tá pedindo aqui, do 1 ao 5. Do 1 ao 5. Página 218, do 1 ao 5 apenas. Então vamos lá, número 1. Explique os principais motivos que levaram à crise e ao fim da União Soviética. Como nós falamos no vídeo, são vários motivos. Dentre eles podemos citar o centralismo burocrático e os gastos enormes aí com a manutenção e o controle sobre os países integrantes do bloco socialista. Também podemos destacar a incapacidade produtiva e a exigência de produtos de consumo e liberdades políticas para a população. Também podemos mencionar aí a corrida armamentista. E também podemos colocar a superioridade tecnológica dos países capitalistas. São vários fatores, ok? Como nós mencionamos nos vídeos. Número 2. Como se caracteriza o socialismo chinês atualmente? Bom, há características de comunismo, como o unipartidarismo, o autoritarismo e a forte presença do Estado na economia. Porém, também há medidas capitalistas, como a descoletivização, né, do campo, né, tira essa parte, e das cidades, e entrada também de capital estrangeiro, investimentos em mercados internacionais. Como eu falei no vídeo, a China é um país híbrido, que tem mescla um pouco de socialismo com algumas características socialistas, como as características capitalistas. Ok? Número 3. Explique as práticas e ideias econômicas que definem o neoliberalismo. Pessoal, o neoliberalismo ele vai defender um mercado livre e global, sem barreiras para as atividades financeiras, tanto financeira como comercial e produtiva, e defende a privatização e a diminuição, né, da intervenção do Estado no mercado. É a mesma coisa do laissez-faire, lembra que nós estudamos no ano passado? O mercado vai por si só. Essas são as principais características do neoliberalismo. Número 5. O que foi o consenso de Washington? Número 5 não, número 4. O que foi o consenso de Washington? A gente nem falou sobre isso no vídeo, vai estar no livro. O consenso de Washington foi uma política, né, que impulsionava a América Latina logo após aí o 1989, com o fim, né, da União Soviética, visando, né, trocar o refinanciamento das dívidas dos países da região, dessa região, né, por adoção de medidas neoliberais, como a abertura de mercados nacionais e a eliminação das barreiras à circulação de mercadorias e investimentos. Ok? Então foi uma política de impulsionar a América Latina visando trocar, né, o refinanciamento das dívidas dos países da região pela adoção de medidas neoliberais. Joia? Número 5 e última. Considere a imagem a seguir que mostra a situação dos habitantes em Moscou em meio à crise da União Soviética. Identifique medidas adotadas pelo governo, por Gorbachev, né, para tentar solucioná-la. Temos a imagem aí, ó, fila de consumidores aguardando para comprar pão. Moscou, 1986. Então, nessas 5 aí, ó, considera a imagem, está pedindo o que? Está pedindo. Identifique as medidas adotadas por Gorbachev. Pessoal, foi a Glasnost. Lembra que nós falamos sobre isso? É a transparência, né? Um grande abrandamento do centralismo e também a perestroika, que foi a reestruturação, como critérios de eficiência na gestão econômica, além, né, do desarmamento e mais diálogo com os Estados Unidos. Beleza? Então fechamos aí estes exercícios da aula 75. Na sequência, vamos para a aula 76. 76? Não. 74.
Do 6 ao 9. 74 e 75. Então, 74 agora, do 6 ao 9. Então, fechamos aí, já começamos na 6. Olhamos aí na parte 218 para poder entender, tem a divisão da Iugoslávia e composição étnica da antiga Iugoslávia. Aí vem na sequência. Vamos pegar legal para poder entender. Analise mapas. Preste atenção nos mapas a seguir, né? Temos duas, a divisão da Iugoslávia e a composição étnica da antiga Iugoslávia. Com base nisso, vamos ao que se pede. Número 6. Em relação ao mapa de composição étnica da antiga Iugoslávia, responda. Letra A. Quais grupos étnicos ocupavam a maior área da antiga Iugoslávia? Bom, se nós fizermos a comparação do mapa, vamos perceber que a resposta aí vai ser os sérvios e os croatas. Letra B. Quais grupos étnicos ocupavam... Letra B. Quais grupos minoritários se encontravam dispersos pelo interior do território da ex-Iugoslávia? Bom, a gente vai reparar ali os muçulmanos, os albaneses, os eslovacos, os búlgaros e também os húngaros. Ok? Número 7. Em relação ao mapa da divisão e fim da Iugoslávia, responda. Quais estados se formaram a partir da fragmentação da antiga Iugoslávia? Temos aí Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Kosovo e Macedônia. Ok? Kosovo. Repetindo. Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Kosovo e Macedônia. Número 8. Compare os dois mapas. Letra A. É possível identificar coincidências entre a formação dos novos estados, e a distribuição étnica da população pelo território da ex-Iugoslávia? Explique. Sim, claro que tem como saber. O estado da Eslovênia corresponde à área ocupada pelos eslovenos, ao norte. A Croácia abrange aproximadamente a área da maioria croata. A Sérvia vai coincidir com o território da maioria sérvia. Montenegro corresponde à área habitada pelos montenegrinos. E Kosovo está onde se concentra a população albanesa. Já a Macedônia ocupa a área onde viviam os macedônicos. Ok? Letra B, dá 8. Quais grupos étnicos, em sua avaliação, podem ter sido vítimas de mais perseguições no processo de formação de novos estados? Onde os conflitos foram mais intensos? Justifique. Bom, os povos aí vai ser basicamente os muçulmanos, os albaneses ali nas regiões da Bósnia e Herzegovina e Kosovo, pois são regiões onde se verifica maior concentração de povos de diferentes etnias e onde as maiorias são croatas e sérvas, que vão disputar o controle político naquela região. Número 9. A número 9 temos um texto, né? Livro Corrida para o século XIX, do historiador Nicolau Shevchenko, discuta as transformações que a globalização promoveu na relação dos Estados Unidos e empresas transnacionais. Leia o trecho a seguir e responda as questões. Presumo que já fizeram a leitura do texto. Vou partir para as perguntas. Letra A. Qual é o risco que um país corre se empresas estabelecidas dentro das suas fronteiras transferem rapidamente o capital investido nele para outro lugar? Bom, pessoal, quando isso acontece, corre o risco de ver crescer muito rapidamente o desemprego, além de reduzir, né, a arrecadação fiscal e do Estado, né? Pode quebrar basicamente o país, praticamente vai sobrecarregar, né, as demandas sociais, entrando praticamente em colapso. Isso é uma coisa muito complicada quando ela retira rapidamente o capital do país.
Nos anos 60 aqui no Brasil, como nós falamos no vídeo, governos populistas tentaram evitar essa fuga rápida de capital de empresas estrangeiras aqui do país. Criaram leis, Getúlio Vargas foi um dos que criou leis que as empresas multinacionais não poderiam mandar todo o capital para as matrizes. Exemplo, a Coca-Cola, a Ford, elas têm filiais aqui, mas elas não podiam mandar o dinheiro todo de uma vez e nem podiam mandar tudo para as suas matrizes. Elas teriam que mandar uma porcentagem, senão entra em colapso o sistema financeiro brasileiro, no caso da filial. Em outras palavras, né? Letra B. Tomando por base o texto de Nicolau Shevchenko, você considera que a globalização fortaleceu ou enfraqueceu a ideologia neoliberal? Justifique. Bom, pessoal, globalização e neoliberal é uma palavra muito próxima uma da outra. Então ele vai, de certa forma, vai fortalecer, pois vai criar barreiras para a ação intervencionista dos Estados Unidos na economia e também vai ampliar a autonomia das empresas privadas. Joia, essas palavras andam muito juntas. Tanto a globalização quanto a ideologia neoliberal. Letra C e última. Em sua opinião, explique de que maneira a sociedade civil poderia pressionar as empresas transnacionais a partilhar seus lucros de forma mais democrática. Essa é uma questão pessoal. Lembrando que essas empresas transnacionais são aquelas que ficam em vários países, tipo multinacionais. Então a resposta é pessoal. Beleza? Então eu vou olhar um por um. Joia? Então aí fechamos aí, pessoal, os exercícios da página 218 e da página 219, ok? Forte abraço, até mais!